A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós voltamos então com um tema muito importante neste momento. Esperamos que esse tema de hoje ele realmente repercuta na sua vida. Vamos falar sobre o batismo da apostasia. E é muito importante esse assunto porque nós vamos respaldar esse assunto. Assim diz o Senhor, não está escrito. Esperamos que esta palavra não volte vazia, mas que ela encontre lugar em seu coração e que realmente faça uma grande diferença isso que vai ser dito agora. O batismo da apostasia. Gente, é muito sério o que nós vamos falar. Muito importante. A palavra de Deus, o profeta Jeremias, ele diz, está escrito, ele diz o seguinte: assim está escrito na palavra, são palavras do profeta Jeremias. Ele diz: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede. A pergunta: pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Gente, ele diz: não andaremos por este caminho. Jeremias convida para que volte para as veredas antigas. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, né? E andai por eles, e achareis descanso para as vossas almas. Mas ele disse: não andaremos nele. Sabe, amados, amadas, o assunto que vamos começar a estudar é de uma importância para a salvação eterna ou para a perdição eterna. Esse é um momento histórico, pois vamos estudar um assunto que quase ninguém se atreve a discutir. Deus tem dado uma luz enorme para os estudantes sinceros nesses últimos dias, para sabermos se o inimigo da alma coloca a sua mão sobre o assunto que vamos estudar. Temos que examinar a Bíblia Sagrada, segundo o conselho de Deus. Pois o profeta Isaías, ele é muito claro nesse assunto. A modalidade, a maneira como devemos estudar as Escrituras, ele diz no capítulo 28, o seguinte, diz o profeta Isaías, no capítulo 28, no versículo 13 e versículo 10, ele diz, está escrito, ouça, ele diz, versículo 13, adiantando, ele diz assim: assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. O verso 10 diz, está escrito, porque é preceito sobre preceito, e mais preceito, regra sobre regra, e mais regra, um pouco aqui
e um pouco ali. É uma forma de nós escrutinarmos, estudarmos a palavra do Senhor. Sabe, grandes verdades que têm sido negligenciadas e invisíveis desde o dia de Pentecostes, brilharão da palavra de Deus em sua pureza original. O Espírito Santo revelará aos que verdadeiramente amam a Deus verdades que tenham se apagado da mente, e também revelará verdades que são inteiramente novas. Aqui diz a serva do Senhor. Há verdades gloriosas que hão de apresentar-se perante o povo de Deus, privilégios e deveres que eles nem mesmo imaginam achar-se na Bíblia, hão de ser-lhe expostos perante os olhos todas essas verdades. Ao prosseguirem no caminho da humilde obediência, cumprindo a sua vontade, hão de conhecer cada vez mais os oráculos de Deus. Deixa eu levar a igreja, volume 8, 322. Amados, revelações da palavra, revelações de Deus para o seu povo, para garantir que eles tenham os seus pés sobre a plataforma da verdade, para detectar, para detectar mentiras. Obviamente, temos que conhecer a verdade para identificar o falso. Temos que saber a que é a verdadeira. Pergunta pertinente para esse assunto neste momento: o que é batismo? Bem, batismo é uma palavra grega, baptis, submergir, imergir, mergulhar, introduzir em ou colocar em. O batismo na água significa uma imersão completa da pessoa que está sendo batizada. Como lemos na palavra aqui no Evangelho de São João, está escrito o seguinte: Evangelho de São João, capítulo 3, verso 23, diz: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. O texto frisa de uma forma clara que naquele local onde João batizava havia muitas águas. Era um lugar com muitas águas. É o que ele frisa bem. Agora, o que é batismo? O que é o batismo? É uma pergunta que ele não quer se calar. O batismo significa a morte de Cristo por nós. Batismo, submergir. Batismo é igual submergir, igual morte. Então o batismo simboliza ou significa a morte de Cristo.
É o que diz a palavra, amados. A palavra é clara sobre isso aqui, sobre a questão do que significa o batismo. Quando você vai para as palavras do apóstolo Paulo, inspiradas do céu, no capítulo 6, no versículo 3 a 11, ele diz o seguinte, Romanos 3, 6, verso 3 a 11, está escrito assim, ele diz o seguinte: ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também em novidade de vida. Interessante, né? Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, o seremos também na sua ressurreição. Sabendo que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerais-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 3 a 11. Note que o texto frisa muito bem, de forma clara, no começo, já no verso 3, frisa muito bem, fazendo a comparação, o que é o batismo na realidade, o que significa o batismo, quando diz, ou não sabeis, olha o que o texto diz, preste atenção na revelação da palavra, ou não sabeis que todos quanto foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então, queridos, o batismo nas águas significa a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O batismo é feito nele, em Jesus Cristo. E o texto continua dizendo, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai.
Aqui não está dizendo que nós somos batizados em Trindade, não. Aqui está dizendo que fomos batizados em Jesus Cristo. Aqui não está dizendo que fomos batizados na morte da Trindade, não. Aqui está dizendo que fomos batizados na sua morte, na morte de Cristo. Aqui não está dizendo que fomos batizados, que fomos sepultados com Ele pelo batismo, ou seja, que fomos sepultados com a Trindade pelo batismo na morte. Não, aqui não está dizendo isso. Aqui está dizendo que fomos sepultados com Ele, com Jesus Cristo, pelo batismo na morte, porque foi Ele que morreu. Foi o Senhor Jesus Cristo que morreu, foi Ele que ressuscitou. E nós somos sepultados, e nós ressurgimos da morte, da sepultura. Nós fomos sepultados em Jesus, ressurgimos pela ressurreição em Jesus Cristo. Tudo em Jesus Cristo. Portanto, amados, batismo significa a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos batizados na morte do Senhor Jesus Cristo e na sua ressurreição. Velha criatura morre para dar lugar a uma nova criatura, onde tudo se faz novo em Jesus Cristo. É o que as Escrituras ensinam. O batismo significa a morte ao pecado. É o que diz a palavra. Quando vamos para o que diz Paulo ainda sobre esse assunto, em Colossenses capítulo 2, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz, está escrito assim, Colossenses capítulo 2, verso 8 ao verso 13, ele diz, olha o que ele diz, 2, verso 8 a 13, ele diz assim: cuidado, tende cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todos o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Queridos, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é a revelação. Está escrito, é claro. Falando sobre o batismo, Paulo reitera novamente aquilo que ele disse claramente em Romanos capítulo 6, quando ele diz aqui, eu quero frisar o versículo 12, quando ele diz: tendo sido sepultados juntamente com Ele, com Ele quem? Jesus Cristo, com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Sepultado com Ele, com Jesus Cristo. Amados, novamente, o que significa o batismo?
Batismo é igual submergir, é igual morte. O que simboliza o batismo? A morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo. Não é a morte, o sepultamento e a ressurreição da Trindade. Não é. Não é o que está escrito na palavra, não é o que diz o Senhor. Mas o batismo simboliza a morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo. Por isso que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, no batismo é dado um testemunho público de que o batizando foi crucificado em Cristo. O batizando foi crucificado em Cristo. E com ele sepultado. E ressurgiu. Na ressurreição. E ressurgiu para andar em novidade de vida. Ora, é claro a palavra. É claro o que está escrito. Qual é a forma correta de se batizar? Então, se é assim que a Bíblia revela sobre o batismo, se é assim que a palavra de Deus revela que o batismo significa a morte e a ressurreição de Cristo, se é assim que a palavra revela que nós somos batizados em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, então qual é a forma correta de se batizar? O que diz as Escrituras? O que diz a palavra de Deus? Bem, vamos falar. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz aqui. Evangelho de São João, capítulo 3, no versículo 23. Está escrito assim. Evangelho de São João 3, no versículo 23. Nós lemos na palavra assim. Olha, acompanha comigo. Diz assim: ouça. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. João 3:23. Ainda em Mateus 3:15 diz o seguinte, está escrito, Mateus 3:15, nós lemos assim, assim está escrito, 3:15, diz, está escrito: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e se viu o Espírito de Deus, o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vinha sobre ele. Agora, o livro de Atos, capítulo 8, versículo 38, diz assim, Atos 8, 38, está escrito assim, e lemos, ouça a palavra. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Aqui está falando que o batismo, nós estamos falando sobre a forma correta do batismo, e vemos aqui que o batismo é feito onde há muita água. Muita água é um dos pontos que é revelado na palavra. Sabe, queridos, o batismo por aspersão, que é uma modalidade de batismo que não é verdadeiro, entrou na Igreja Católica Romana no século XII depois de Cristo. O batismo por aspersão é aquele batismo onde é derramado água na cabeça do recém-nascido, da criança, do bebê ou da criança, derramado aquela água
aspergida aquela água na cabeça. É o batismo por aspersão. É um batismo que não é verdadeiro. Porque o batismo, para ser verdadeiro, um dos pontos é que haja muita água. Muita água. Sabe, por vários séculos. Depois do estabelecimento da cristandade. O batismo era feito por imersão. Mas desde o século XII, a prática de batizar por aspersão, ou seja, pulverizar, predominou na Igreja Católica. Pois esse método é-nos conveniente, que o batismo por imersão, a Igreja emprega a sua liberdade de alterar o modo mais conveniente, de acordo com as circunstâncias do lugar e do tempo. Quem diz isso é o cardeal James Gibson. Na literatura A Fé de Nossos Pais, edição 1892, página 277. Então a Igreja Romana Católica é quem criou o batismo por aspersão, ou seja, pulverizar com água a cabeça da criança. Não é verdadeiro esse batismo. Esse batismo não consta nas Escrituras Sagradas. Por aí já vimos que ele não é verdadeiro. É necessário o batismo? É preciso que haja o batismo? É necessário? Né? Bem, a Bíblia diz o seguinte sobre isso. Aqui no livro de Marcos, no capítulo 16, está escrito assim na palavra. Marcos 16. Nós lemos assim, está escrito: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Diz que para ser salvo é necessário ser batizado. Evidentemente que há situações que a pessoa não pode ser batizada, circunstâncias, e Deus leva em consideração. Nós vemos o caso do ladrão na cruz. Casos que acontecem por conta da situação, não é possível o batismo nas águas. Deus não considera essa situação. Aliás, ele não releva, aliás, ele não leva em consideração a situação, ele leva em consideração essa situação da não condição da pessoa poder ser batizada. No Evangelho de São João, capítulo 3, diz o seguinte, João 3, nós lemos assim no capítulo 3, verso 3 a 5, nós lemos assim na palavra, está escrito: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus está falando do batismo na água. Não pode, sem ele não pode entrar no reino de Deus. O batismo é um requisito opcional? Não. É um requisito obrigatório. É muito claro isso. Nisso aí nós vemos na palavra. Nós vemos que está escrito. Nós vemos o que diz a palavra. Não podemos desfazer o que está na palavra. Ainda aqui em Mateus, no capítulo 3, verso 13 e 15, está escrito o seguinte: Mateus 3,
verso 13 e 15, diz assim, nós lemos assim na palavra, 3, verso 13 a 15. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu para cumprir toda a justiça. Jesus deu exemplo para benefício de seus seguidores, ou seja, ele é o nosso exemplo em tudo, até na questão de exemplo para o batismo, que simbolizava ele próprio, a morte e a ressurreição dele. Sabe, queridos, Jesus não recebeu o batismo como confissão de culpa própria. Se identificou com os pecadores, dando os passos que devemos dar e fazendo a obra que devemos fazer. Sua vida de sofrimento e paciente tolerância depois de seu batismo foi também um exemplo para nós. Que coisa! Foi um exemplo para nós. Desatou as Nações 85. Ele foi um exemplo para nós em tudo, até nisto. Agora, em que nome devemos ser batizados? Já que o batismo simboliza a morte e a ressurreição de Cristo, já que quando nós somos batizados, somos batizados em sua morte, como diz Romanos 6, né? Então em que nome devemos ser batizados? Eu vou chamar as testemunhas para responder essa pergunta. Eu vou chamar as testemunhas das Escrituras para responder esta pergunta. Eu não vou chamar aqui o que diz a filosofia dos homens, o que os filósofos. Eu não vou chamar aqui o que diz as tradições dos homens sobre esse assunto. Eu não vou chamar aqui o que diz os doutores em PhD, os mestres da teologia. Não, eu vou chamar as testemunhas das Escrituras para nos dizer em que nome devemos ser batizados. Só das Escrituras. As Escrituras, o assim diz o Senhor, ou está escrito, vai nos revelar em que nome nós devemos ser batizados. Vamos para a palavra? Vamos para as testemunhas. Primeira testemunha, apóstolo Paulo. A nossa primeira testemunha nesse momento é o apóstolo Paulo. Ele vai nos revelar em que nome devemos ser batizados. Vamos ver o que ele diz. Romanos capítulo 6, no versículo 3 a 4. Ele diz, está escrito, primeira testemunha, apóstolo Paulo, o apóstolo das nações. Romanos 6, versículo 3 ao versículo 4. Ele diz assim, aqui está a primeira testemunha, em que nome devemos ser batizados. Olha a primeira testemunha, diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que
como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos capítulo 6, verso 3 ao verso 4. A primeira testemunha, Paulo. A primeira testemunha aqui é Paulo, que nasceu em Tarso, descendente da tribo de Benjamim, discípulo de Gamaliel, afirma, com todas as letras, que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, repito, ele afirma, a primeira testemunha, que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo. Aqui não está dizendo que nós fomos batizados numa trindade, não, mas em Jesus Cristo. A primeira testemunha. Você pode mudar isso, doutor da lei, ou doutor PhD em divindade, ou mestre em teologia? Você pode mudar isso aí? Você pode dizer diferente? Não pode. Você pode ir contra essa testemunha? Não pode. 1000 vezes não. Você não pode ir contra essa testemunha. Vamos para a segunda testemunha? A segunda testemunha é novamente Paulo. Ele diz em Colossenses, capítulo 2, Paulo diz o seguinte, a segunda testemunha. Nós estamos agora na segunda testemunha. Paulo diz, está escrito, capítulo 2, ele diz o seguinte, Colossenses capítulo 2, no versículo 11 a 12, ele diz, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitado pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Gente, a segunda testemunha, novamente Paulo reitera o que ele diz em Romanos 6, Colossenses capítulo 2, aqui, verso 11 a 12, ele diz que nós fomos sepultados com ele, Cristo, no batismo. Nós somos sepultados com Jesus Cristo no batismo. O batismo é a morte e a ressurreição de nosso Jesus Cristo. Nós somos sepultados com ele no batismo. Nós morremos para o mundo e nascemos para uma nova vida no batismo em Jesus Cristo com ele. Não é numa trindade, não. Mas a Bíblia diz aqui, a segunda testemunha é clara, sepultados com ele, com Cristo no batismo. Batismo significa morte e ressurreição de Cristo. O batismo significa que nós somos batizados na morte e na ressurreição de Cristo. Queridos, a terceira testemunha é Paulo novamente, reiterando o que ele está dizendo. E a primeira testemunha, Paulo, em 1 Coríntios, ele diz o seguinte, no capítulo 5, verso 11, ele diz assim, olha o que ele diz, e é o que alguns têm sido, mas haverá sido lavrados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificado
em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Aqui, a terceira testemunha novamente reafirma com toda a autoridade da palavra. Ele diz: haveis sido lavados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos lavados em nome de uma trindade, não o que diz a palavra, não o que diz aqui Paulo com o terceiro testemunho, não. Haveis sido lavados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos lavados em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo é a lavagem de nossos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. É em nome do Senhor Jesus Cristo, batismo. Bem, a quarta testemunha é Paulo novamente, e ele agora reiterando sempre o que ele está dizendo. Em Gálatas, no capítulo 3, ele diz o seguinte, capítulo 3, no versículo 26 a 27, o apóstolo Paulo diz: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Que coisa tremenda! O batismo é o revestimento de Cristo. Nós somos batizados em Cristo e nós somos revestidos nele, em Cristo. Queridos, a quarta testemunha novamente afirma: porque todos quantos fostes batizados em Cristo. Que coisa! Foste revestidos de Cristo. Todos e fostes, quanto fostes batizados em Cristo. Que coisa tremenda! Quando me batizo em Cristo, eu estou revestido de quem? De Cristo. É o que diz a revelação. É o que diz a palavra. É o que está escrito. É o que diz a quarta testemunha. Vamos agora para a quinta testemunha. É Paulo novamente. Em Colossenses, capítulo 3, verso 17, apóstolo Paulo diz o seguinte, Colossenses 3,17, ele diz, está escrito na palavra, ele diz assim: e quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Queridos, agora o apóstolo Paulo fecha a compreensão ao ler nenhuma revelação tremenda, direta, que não deixa espaço para nenhum argumento falso contra relação a isso aí. Ele diz: fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que diz o apóstolo Paulo. A nona testemunha é Paulo novamente. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 13. Ele diz o seguinte, está escrito. Está escrito assim. É a nona testemunha. Paulo novamente. Ele diz:
1,13. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Que coisa tremenda! Paulo, ele afirma: está Cristo dividido? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Ou fostes batizados em nome de uma trindade? Está Cristo dividido? Paulo faz uma afirmação do nome de quem devemos ser batizados, e deve ser no nome de quem foi crucificado por nós. Quem foi crucificado por nós? Foi Paulo. Quem foi crucificado por nós? Foi Apolo? Foi Pedro? Quem foi crucificado por nós? Foi uma trindade? A trindade católica romana? Não. Quem foi crucificado por nós foi o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele que foi crucificado por nós. Então, o batismo é em nome dele. É tudo em nome dele. O Pai foi crucificado por nós? Reitero novamente a pergunta. Foi? Não, o Pai não foi crucificado por nós, nosso Pai eterno. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem vida eterna. Não foi o Pai. O Pai foi crucificado por nós? Não. O Pai morreu por nós? Não. Quem morreu foi o Senhor Jesus Cristo. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. O Pai tomou a humanidade sobre si? Não foi o Pai que tomou a humanidade sobre si. Não. Podemos ser batizados em nome do Pai? Não. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi o Pai que mandou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi o Pai que enviou o seu Filho para morrer por nós. O batismo significa morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós somos batizados na sua morte nós somos batizados na sua morte através do batismo. A palavra de Deus, 1 Timóteo, falando do Pai, diz o seguinte. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, falando do Pai, diz assim, olha o que está escrito na palavra: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra, glória para todos sempre. Amém. É o que está dizendo a palavra. É o que está escrito na palavra. É o que nós lemos. 1 Timóteo, ele diz ainda, o apóstolo Paulo diz aí no capítulo 6, no versículo 16, ele diz, está escrito assim: aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. É o Pai. Esse é o Pai imortal. É o Pai eterno, todo-poderoso. É o Pai, amados. O Filho de Deus morreu por nós? Sim. Quem morreu por nós foi o Filho de Deus, por seu Jesus Cristo. O Filho de Deus ressuscitou? Sim, ele ressuscitou. O batismo significa morte e ressurreição do Senhor. Somos batizados nele na sua morte, e nós ressuscitamos nele através do santo batismo. Eu devo me batizar em nome do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo? Sim, conforme as Escrituras têm nos ensinado até agora.
conforme está revelado na palavra de Deus, conforme está escrito, conforme assim diz o Senhor? Sim, é em Jesus Cristo que nós somos batizados. É o que diz o apóstolo Paulo, é o que diz as Escrituras Sagradas, é o que diz Pedro, é o que diz lá em Lucas, em vários lugares, é o que diz. Gálatas capítulo 3, versículo 26, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Gálatas 3, versículo 26, está escrito o seguinte, olha o que diz a palavra, respondendo aí a pergunta, diz assim, Gálatas 3, verso 26 a 27, diz assim: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Queridos, nós quando somos batizados nas águas, nós somos batizados em Cristo, e nós recebemos o revestimento de Cristo, através do santo batismo nas águas. Então o batismo é feito em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que diz a palavra, é o que diz as Escrituras Sagradas. Não podemos ir contra a palavra. É importante atender o seguinte, sabe? Nenhuma doutrina da Escritura Sagrada é fundamentada em uma única passagem. Você concorda comigo? Nenhuma doutrina pode ser fundamentada em uma única passagem. Portanto, nenhum mortal pode defender um assim e atribuir a Deus, tendo por base um único verso da Bíblia. Isso não é um claro, assim diz o Senhor. Caso muito interessante é o que foi editado pela divisão sul-americana da IASD. Como segue a edição abaixo. Ela diz assim, abre aspas: no Novo Testamento, o batismo era realizado em muitos lugares diferentes. Aí cita as passagens, Atos 2, verso 4, Atos 2, 36 a 38, Atos 16, verso 29 e 34. A fórmula que todas essas menções aí é o batismo em nome do Senhor Jesus, né? Aí continua o texto ainda. A fórmula é que nos é familiar, é mencionada somente uma vez. Qual é a forma que é familiarmente mencionada por eles? É Mateus 28, verso 19. Mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz aqui que é mencionado apenas uma vez. Citação extraídas, esse texto aqui que eu acabei de mencionar, extraída de um folheto que foi distribuído pela SD e ASD, na Central de Brasília. Material extraído da aportilha Possuímos. E aí está, né? A própria direção confirma que batismo trinitário, Mateus 28, verso 19, é mencionado somente uma vez. E não é batismo, aqui é uma fórmula. Aqui não é um batismo sendo realizado, é uma fórmula que é mencionada apenas uma vez.
Sabe, a Bíblia Sagrada afirma que necessita de pelo menos 2 testemunhas para que o testemunho seja verdadeiro. Então, o que a Bíblia nos ensina? O que diz a Escritura Sagrada? Que para que o ensino seja verdadeiro tem que ter no mínimo 2 testemunhas. 2 testemunhas. Uma só não vale. Uma só testemunha não vale. É o que diz a palavra, é o que está escrito quando você vai para a palavra no Antigo Testamento aqui, quando você vê Deuteronômio, capítulo 16, está escrito o seguinte, Deuteronômio, capítulo 16, nós lemos assim, está escrito no versículo 17 e o versículo 6, aliás, Deuteronômio é 19, no versículo 15, diz assim, olha o que diz, 19, verso 15, diz: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. E agora no capítulo 17, no versículo 6, diz ainda, 17, verso 6, diz ainda, olha o que diz, 17, verso 6, por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Então é necessário 2 ou mais testemunhas, para que seja válido. Apóstolo Paulo também declarou, em 1 Coríntios 13, ele diz o seguinte, 1 Coríntios, apóstolo Paulo, ele diz assim, está escrito, olha o que ele diz, falando de testemunhas, 1 Coríntios 13, no capítulo 13 de 1 Coríntios, no versículo 1, ele diz, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 1, é isso? 13, verso 1, ele diz, olha o que ele diz, esta é a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Que coisa, né? Toda a questão será decidida por boca de 2 ou 3 testemunhas. Uma só não vale. Ele descreve ainda em 1 Timóteo 5. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 5. 1 Timóteo, verso 19, ele diz assim, 1 Timóteo, ele diz assim ainda, é tremendo o que a palavra de Deus, a palavra de Deus é muito clara, as questões se definem pela palavra de Deus. Então 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 19, está escrito assim, na palavra, não aceites denúncias contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas, meus amados. Uma só não vale. Uma só não tem validade. É 2 ou 3 testemunhas. Lá em Mateus capítulo 18, o Senhor Jesus, ele diz o seguinte, Mateus 18, no capítulo 18, Mateus, no versículo 16, ele diz assim,
18, verso 16. Nós lemos na palavra assim. Ele diz: se porém, diz assim, o Filho de Deus, ele declara o seguinte: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja estabelecida. Vê a importância da testemunha? Vê a importância? Meus amados, como já foi dito, não se pode defender uma doutrina em uma passagem, além do mais, fora do seu contexto. Agora devemos citar o único testemunho da maior falsidade dada pelos homens, é Mateus 28, verso 19. O único texto em toda a Bíblia, olha, o único texto, em toda a Bíblia, da maior falsificação de todos os tempos. Mateus 28, verso 19. Aqui está a maior falsificação. Tem a outra também, que é 1 João 5, 17 e 18. Mas essa aqui é uma das maiores falsificações do texto das Escrituras, sem medo de errar. Porque ela não corrobora com o que diz as Escrituras. Os copistas, tradutores, copistas, fizeram esse acréscimo para favorecer a crença na Trindade romana. Mateus 28, verso 19. É o único texto isolado para falar de algo que nem é um batismo, mas uma fórmula batismal. Porque aqui não está acontecendo um batismo, mas é uma fórmula batismal. Porque diz o seguinte, Mateus 28, verso 19. Diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o único texto da Escritura. Esse texto aí, que é contra tudo que a Escritura diz na questão de batismo. Não está em outra passagem, em outro lugar. E aí é uma forma batismal. Não é uma menção de um batismo. É o único texto que existe, infelizmente. Bem, queridos, nós vamos parar por aqui e no próximo estudo, que era para ter entrado agora, nós vamos entrar sobre a verdade sobre Mateus 28, verso 19. Ainda vamos entrar nesse assunto, no próximo tema. Esperamos que esta palavra que foi dita aqui não volte vazia, mas que ela encontre lugar no seu coração, onde quer que você esteja. Ela foi centrada no assim diz o Senhor, no está escrito. Não em tradição de homens, não falei filosoficamente para estabelecer o assunto que foi apresentado hoje. Eu falei respaldado pela palavra de Deus. Eu falei respaldado pelo está escrito, pelo assim diz o Senhor. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 8, diz também: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E se você puder compartilhar, comentar, agradeceria. Até o nosso próximo encontro. Amém. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.